Boa noite a todos. Eleição do DCE, debate. A minha pergunta, ela se baseia em palavras tipo fomentar. É um verbo, é ação. Desculpa. Deixe-me apresentar melhor. Eu sou Edilson Oliveira, terceiro ano de artes cênicas, sou ator e palhaço. E exijo respeito, porque eu trabalho duro todos os dias. E a minha pergunta é simples e direta. Você disse que a universidade ela potencializa aqui dentro, que daqui de dentro saem artistas que representam pelo mundo todo. Você teve um ano de gestão, eu não te conheço. Estamos lá no SECA, Artes Cênicas. Essa semana colocamos abaixo assinado para reivindicar as nossas preocupações de manutenção. Cadê o DCE? Felipe, você conhece o meu departamento? Agora eu gostaria de saber quais são as suas reais propostas em relação à arte do ator. Porque, meu caro, eu preciso de solução, eu preciso de parceria. Obrigado. Depois é ao Rafael. Vamos ver se eu consigo falar. Vocês estão me escutando, gente? Sim! Eu vou ler porque eu fico mais preocupada se minha voz é sem do que formular a pergunta na cabeça, tá? Nesta última segunda-feira, aconteceu uma das maiores privatizações do país, que foi o leilão do Campo de Líbano. Esse ataque à soberania nacional vem acompanhado de um discurso de investimento na educação através da destinação dos royalties do petróleo. Mas isso representa somente 0,6% do PIB até 2020. Eu gostaria de saber se a Chapa 4 concorda com esse tipo de ação e o que ela pensa em relação à privatização do petróleo e investimento na educação. O Rafael, depois a Aline. Boa noite, eu sou o Rafael, faço Ciências Sociais, estou no terceiro ano. Minha pergunta vai principalmente para a atual gestão e para o restante das chapas. Pontualmente sobre o DCE do centro, como que nessa atual gestão ela foi utilizada para os estudantes, qual foi a função social daquele espaço? E não só daquele espaço do centro, como o espaço utilizado aqui dentro do campus. Essa é a primeira. A segunda é sobre propostas desabstratas sobre creches para mães que têm filhos e precisam estudar. Isso é uma realidade que eu enfrento. Tenho uma irmã que tem 2 filhos, não consegue entrar na universidade porque ela tem filho. Essa é a segunda. E a terceira eu queria saber a relação do DCE com o CEAS. Qual foi a relação que o DCE tinha com o CEAS? Que o DCE tinha com o CEAS. E departamentos e afins. Eu queria saber sobre isso aí. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Minha pergunta é bem básica. Eu queria saber propostas concretas, ensino, pesquisa e extensão. E para a Chapa 1, como gosta muito de falar sobre questão de abstrato, concreto, quais foram as soluções ou propostas concretas ou resultados concretos para o ensino, pesquisa e extensão que teve nessa gestão? Voltando, Chapa primeiro responde.
Como uma pergunta foi especificamente para 4, vou responder 3 perguntas, né? Primeiramente, a pergunta do colega ali atrás. Edilson Oliveira, você não me conhece, mas eu já te conheci. Parabéns pelo teu trabalho, porque você faz um trabalho bom aqui na nossa universidade. Então, você perguntou sobre a questão da cultura e arte, né? Edilson, como eu já havia dito nos 3 blocos de pergunta, inclusive, a questão da cultura e arte é muito importante. E nós, sim, vamos fomentar, como você mesmo disse aqui, fomentar e incentivar da melhor maneira possível. Cada movimento de cultura, cada movimento de arte que vem surgindo na nossa universidade tem uma demanda. Então é importante que tragam essas demandas para o DCE, junto com todos os estudantes, e eu falo todos os estudantes, não só os 7 da chapa, porque eu tenho certeza que todo mundo vai estar aqui, independente daqui ganhar o ano que vem, trazer essas demandas para que todos solucionem. Então, cada movimento, cada cultura, você tem uma demanda diferente do que outro movimento. Então, é importante que tragam essas demandas para o DCE solucionar da melhor maneira possível. O que muitas vezes ocorre é que quando um grupo chega ao DCE, outro grupo não leva as demandas, vira totalmente as costas, para depois vir em debate e falar que não fizeram isso. Então, sim, é importante a participação de todos aqui, inclusive, independente da chapa que ganhar, para que estejam levando, sim, as demandas de cada movimento, de cada centro, de cada evento cultural, de cada evento social que estiver sendo realizado, para que todos nós podemos estar solucionando. E não simplesmente porque um grupo, uma chapa oposta à tua ganhou, simplesmente virar as costas e tentar solucionar tudo sozinho. Em relação ao DCE do centro, o colega que perguntou... O DCE do centro estava impossível de ser, de estar realizando qualquer coisa ali dentro, porque estava com problema de infiltração e problema no teto. A nossa chapa, a nossa gestão desse ano, ela conseguiu uma reforma estrutural do DCE do centro. Nós, juntamente com a administração da universidade, conseguimos uma reforma estrutural que trocou todo o gesso, todo o teto do DCE do centro e também trocou a fiação. Continua com problema no chão do DCE que a gente não conseguiu trocar. As contas não conseguimos pagar. Justamente por isso. Porque o DCE não tinha dinheiro, não foi por falta de vontade. Nós procuramos atrás da Copel e da Sanepar e eles falaram que, como é um prédio que ainda está no nome do governo, não tem outra forma de ser realizado. Na verdade, quem deveria pagar era a universidade. Nós procuramos a ANAGES para ela pagar, a universidade pagar as contas atrasadas. E é importante salientar que as contas atrasadas do INDES não é dessa gestão, já fazem algumas gestões passadas. Ela falou que também não cabia a ela, que ela iria passar isso por conselho de administração, e como todos nós sabemos, dificilmente uma demanda de estudante passa num conselho de administração ou um conselho universitário, porque não há uma paridade dentro desses conselhos. Daí a proposta da nossa paridade dentro dos conselhos também. Em relação à última pergunta sobre ensino, pesquisa e extensão, o DCE e nós, estudantes, nós temos cadeiras desde departamento, conselhos de centro e inclusive nos conselhos superiores, conselho de administração e conselho universitário. E realmente nós temos aproximadamente 50 a 60 cadeiras nos conselhos superiores, se for somar todas as câmaras e conselhos. E realmente é difícil achar 50 a 60 pessoas, né? Ainda mais por essa questão que eu falei para vocês, que infelizmente na nossa universidade, quando um grupo chega ao DCE, todos os outros viram as costas. Então, quando todas as reuniões, pelo menos do Conselho de Administração e Finanças e do Conselho Universitário, que são conselhos, digamos, os mais importantes da nossa universidade, nós defendemos sim o interesse dos estudantes, nós defendemos sim que todos os projetos de ensino, todos os projetos de pesquisa e todos os projetos de extensão passassem e incentivassem isso também. Então, já deixo aqui inclusive um pedido para a chapa que vier a ganhar, seja a nossa, seja a 2, a 3 ou a 4, de que não vire as costas para a chapa que vier a ganhar, porque isso é muito comum na nossa universidade. Todo mundo aqui está fazendo política,
Só que, independente disso, todo mundo aqui tem que se unir em prol de um movimento que é o movimento estudantil de Londrina, que é a gente lutar por uma universidade melhor. E não é possível melhorar o movimento e aumentar a qualidade de vida nossa enquanto estudante se essa união não acontecer. Então, divergências ideológicas à parte, e nós sabemos que tem, e bastante, mas isso é saudável porque a gente vive numa universidade, divergências ideológicas à parte, estejamos no ano que vem construindo um movimento que a gente quer. Então é nesse sentido que eu respondo as perguntas, já afirmando que em todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé da nossa universidade, de todas as universidades públicas, não só públicas quanto privadas, mas principalmente as públicas, todos, sem exceção, nós atuamos em prol do estudante. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Arthur, sou da Chapa 2, sou estudante de Engenharia Civil e presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil. Voltando à pergunta da pesquisa e extensão, primeiro sobre o ensino. Nós temos como uma discussão na Chapa proposta a discussão da grade curricular. Por exemplo, cada curso é de um jeito. Tem alguns que são creditados e outros são anual. E a gente queria ter uma discussão de todos os centros acadêmicos para tentar unificar isso. Seria outra proposta nossa, que seria o Conselho do SEASC. Mensalmente, ou a cada 40 dias, mais ou menos, juntar todos os centros acadêmicos no DCE e ter uma discussão conjunta. Não adianta cada curso vir discutir com o DCE. Ou pior, não trazer as propostas como acontece até hoje. Não tem como a gente levar para os conselhos universitários de pesquisa e tudo mais, se a gente não sabe qual é a demanda de cada curso. Esse é o papel de cada centro acadêmico, trazer as demandas do curso para nós e nós fazermos a mediação dos conselhos e dos alunos. A pesquisa. Tem muita gente que não apoia a pesquisa, não apoia o financiamento da pesquisa, como as bolsas, porque é privado e tudo mais. Mas eu gostaria de usar um exemplo que acontece na engenharia civil. O investimento privado, primeiro, o investimento da UEL no CTU, em 2 anos, foi de 70 mil. O investimento que veio de iniciativa privada por meio dos projetos de pesquisa foi de 1 milhão, para investir em laboratórios e tudo mais. Como que a gente não vai apoiar a pesquisa, e mesmo que seja de iniciativa privada? Não é? A extensão. Olha, pessoalmente eu não vou conseguir falar muito da extensão, não vou ficar enrolando vocês. Eu vou usar assim, um exemplo que já teve no DCE no ano passado, que foi dos trotes solidários no começo do ano. Que inclusive na engenharia civil, no ano teve premiação e tudo mais. Tá? Na minha opinião, assim, a extensão que é a universidade atingindo a sociedade, atingindo a cidade e tudo mais. No nosso caso, nosso trote solidário que a gente fez, a gente tem arrecadação de dinheiro e tudo mais, e a gente conseguiu 10 mil reais no nosso trote solidário no ano passado, desse ano. Desculpa, no ano passado foi 6 mil. O DCE não apoiou a gente esse ano. Apoio assim, a reitoria levou a gente para a sala de conselhos, falou, foi muito bom o trabalho de vocês, mas assim, um apoio efetivo não teve. Então essa parte de extensão, quando não vem dos cursos, dos departamentos e tudo mais, o DCE fica muito travado para fazer isso. Se o centro acadêmico não chega no DCE e fala, a gente tem uma ideia para fazer isso e a gente quer o apoio de vocês,
não tem como a gente ter um monte de ideia e levar para cada curso. Como que eu, da engenharia civil, vou fazer criar um projeto de extensão para, não sei, artes cênicas, entende? DCE do centro. Não sei quem que acompanha a nossa página no Facebook, a gente confeccionou todos os nossos materiais de divulgação, cartazes e tudo mais no DCE do centro. Eu acho que nenhuma outra chapa fez isso. E assim, a gente viu como que está o estado lá. Inclusive tem um rapaz que já estudou na UEL, chama Sérgio, e que é ele que está tentando tomar conta do DCE do centro. Por quê? Porque ele está sendo invadido de noite, tem gente que... Há 20 anos ele faz isso. Por favor, né? Não pode fazer intervenção. Não, eu estou falando assim, eu conversei com ele, e assim, ele era do movimento estudantil e tudo mais, e hoje em dia ele continua tentando cuidar de lá. O DCE, ele falou para mim que a gestão atual, várias vezes ele entrou em contato e não teve promessa, mas não foi cumprido. Inclusive com a presidente de você. Não, mas não. Pelas palavras dele, ele entrou em contato com o Felipe e com a Letícia. Os dois prometeram um monte de coisa para eles e nada foi cumprido. A reforma que ele tanto fala, o elétrico realmente aconteceu. Mas de trocar todo o forro do DCE do centro, foram algumas partes que estavam podres, que estavam caindo, e assim, eles não arrumaram. Foi pedaço de madeira que encontraram, não vou falar jogado por aí, porque não é madeira normal, parece pedaço de carteira dessas aqui, que foram juntadas e colocadas lá. Nossa proposta para o DCE do centro: eu sou da engenharia civil, eu tenho contato com a PCU, que é do lado do nosso centro, com o CTU, o Casa Fácil. Não sei se todos conhecem o Casa Fácil, é um projeto de extensão que tem no CTU, que faz projetos para famílias de baixa renda, quase de graça. Então, assim, nossa chapa tem muito mais contato com a parte de construção civil do que qualquer outra aqui. Então, se a reforma do DCE vai sair, provavelmente vai ser aqui. Mas não só isso, que nem o Felipe falou. Eu fui falar com a reitora Nádia para reformar, mas não é com a reitora que ele tem que falar, tem que chegar na PCU e conversar lá. Tem que ser, não adianta, pode ter a melhor das boas intenções, mas se não falar com a pessoa certa, não souber falar com a pessoa certa, não vai sair. Mais alguma pergunta que eu deixei para trás? Não? Olha, não vou te enrolar, eu não saberia falar. Então eu vou passar essa pergunta. Acessibilidade, hein, gente? Cadê acessibilidade? Acesso permanente, limitado de crédito, transporte de acesso permanente. Foi perguntado qual a importância social do DCE. A importância social fica clara, é garantir a diversidade, o acesso à cultura, os debates políticos, fomentar muitas discussões que são importantíssimas para os estudantes. Por exemplo, se o movimento Passe Livre quiser discutir a questão do passe livre para os estudantes, galera, o DCE é um espaço muito importante, que foi perdido, e que antes era um espaço muito importante e tem que voltar a ser. Então, debater isso, debater as propostas, garantir a diversidade, e garantir que os estudantes lá tenham essa interação, é um espaço lindo, cara, que eu, como calouro, só ouvi falar, porque eu não tenho acesso e eu quero muito ter acesso. É isso. Bom, gente, eu vou focar na questão das empresas juniores e, assim, a gente é muito tranquilo em debater isso, porque a gente é contra o uso da universidade enquanto infraestrutura pública, recursos humanos pagos com dinheiro público para lucros de pessoas ou de empresas privadas. Eu acho que não tem muito segredo nisso. A universidade é pública
ela tem que contemplar sua função social, não está aí para ser utilizada para gerar lucro, riqueza para grupos de pessoas ou para pessoas, enfim, para contemplar desejos de algumas pessoas, de indivíduos, mas sim para cumprir sua função social. A empresa júnior se pautar nessa gestão de que só apenas um grupo de pessoas vai ter acesso, né, ao que foi construído utilizando infraestrutura e recursos humanos da universidade pública, isso a gente contra. Agora, se a empresa júnior se pautar numa gestão de construção de conhecimento, coletivização desse conhecimento, aí a pegada é outra, porque aí a empresa júnior cumpre um papel descrito como extensão da universidade, né? É completamente diferente, né? E não vai ser enriquecimento, ainda que seja cultural, ou através de minicurso, ou formação acadêmica de alguns, mas vai ser construção de conhecimento para todos, como por exemplo a Lex, que é a empresa júnior de direito, que publicou um livro. Eles construíram conhecimento e devolveram para a sociedade. Então isso é extensão acadêmica. Quando você devolve para a sociedade, quando você cria esse caminho até a sociedade. E eu acho que eu pauto também, dentro do quesito ensino, porque esses 3 itens são indissociáveis, é a construção político-pedagógica pautada nas necessidades sociais. Então, se tem um curso de medicina, ele tem que ser pautado, o projeto político-pedagógico do curso, nas necessidades daquela região, entendeu? Então tem que ser construído junto com a sociedade, né? Os conselhos de saúde estão aí para isso, né? As organizações de bairro estão aí para isso. E esse caminho seria o certo, né? Se vai renovar o projeto político-pedagógico como está sendo discutido na biologia, vamos pautar as questões daqui, né? Tem que se importar com esse lado social, tem que se pautar em cima disso. E no quesito pesquisa, a gente tem muito problema sim, porque um aluno recebe uma bolsa, Araucária, por exemplo, e aí não pode receber outra bolsa. Como se apenas 100 e poucos reais, ou 200, ou mesmo 300 reais fosse suficiente. Ele não pode ter 2 projetos de pesquisa, que recebendo bolsa. Que ridículo, porque o dinheiro é tão pouco e a quantidade de bolsas é tão pequena que os alunos acabam tendo uma disputa e acabam mesmo dividindo bolsas para que todo mundo consiga ter uma. Então isso é muito sério. A gente tem uma produção científica ínfima comparada com universidades como a UEM, por exemplo. Então, assim, que é menor que a nossa universidade, em quantidade de pessoas. Então, acho que isso é muito sério. A gente vai discutir o ensino voltado para a sociedade, para as necessidades sociais e pautar a reforma político-pedagógica dos cursos, sim, dar todo o apoio. A questão da pesquisa, com a ampliação das bolsas, a questão da extensão, com essa construção do diálogo com a sociedade. E na questão das creches, nossa, que é a organização mais machista da moradia estudantil, porque quando uma estudante mulher que está morando lá engravida, ela não pode mais morar lá, porque ela não pode criar o filho dela utilizando o espaço que é direito dela. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso deveria, não sei, vai contra a dignidade humana, entendeu? Expulsar uma estudante no momento mais frágil, enquanto a universidade deveria apoiar essa estudante, primar para que ela continue na universidade, para que ela termine seus estudos, para que ela se torne uma pessoa, uma mulher independente, autônoma, dona de si, né? Que deixe de depender financeiramente de outras pessoas, de outros homens, por que não? Então, assim, a gente tem que desconstruir isso, a gente só vai desconstruir isso junto com todas as mulheres, todas as estudantes mulheres da universidade e com todos os homens que não forem machistas. E acho assim, da função, acho que eu respondi, né? A função social do CEA do centro, aquele espaço tem que se tornar cada vez mais uma vila cultural, assim. Não tem outra alternativa. Essa é a alternativa democrática que a gente vê para aquele espaço. Acho que contemplei as perguntas. Obrigada. Das creches, é porque só tem hoje creche para servidor e para docente. Não tem creche para as mães estudantes. E isso é um atentado tão contra a dignidade dessas estudantes quanto elas serem expulsas da moradia estudantil. Não tem creche, entendeu? Porque atenta contra o direito delas estudarem e permanecerem na universidade. Acho que é isso.
da Maíra, né? Não é a questão da demanda aqui da universidade, mas já que contempla a educação, é importante a gente estar discutindo. Você perguntou quanto à privatização que teve, né? A destinação dessa verba para a educação. Na universidade. Aqui. Então, enquanto isso, a gente é contra, porque o que acontece na educação, não adianta você ter uma política compensatória, que você tira de um lugar para colocar no outro. É uma forma de privatização, porque o que aconteceu? O que vai ser repassado para a educação é ínfimo, entendeu? Então, assim, é algo compensatório, que eles vão estar leiloando uma coisa que é brasileira, que é nosso, para estar falando, ah, não, nós estamos fazendo isso para repassar para a educação. Então não é um discurso válido, porque é algo compensatório. Você tira de um lugar, entra com a privatização, para estar falando com um discurso velado, ah não, isso vai estar ajudando a educação. Não, e não vai estar. Porque o investimento que a gente precisa na educação vai muito além disso, tá? Então, a gente é contra estar respondendo aí a sua pergunta, tá? A questão aí que o pessoal colocou da acessibilidade das alunas grávidas aqui na universidade. Enquanto participante do Centro Acadêmico de Pedagogia, a gente já tinha tentado fazer algumas mobilizações para isso. Porque a gente tem a ludoteca, não sei se todos vocês conhecem. A ludoteca seria um ótimo espaço para as mães, né? As mães estarem deixando seus filhos, porque a gente tem uma taxa de evasão aqui na universidade grande dessas mães. Pô, e elas são estudantes, gente. Não pode, no meio do processo, falar, ah, não, agora eu tô grávida, vou romper com o processo de ensino. Não, não pode, isso não pode acontecer. E a gente tem que ter uma educação inclusiva, que contemple isso. E isso tem que estar aqui dentro da universidade. Então a gente já tinha tentado fazer algumas mobilizações para tornar a ludoteca um espaço para que as mães alunas deixassem seus filhos lá, né, para estarem estudando naquele período, seja de manhã ou e aí teria outra demanda, porque lá como não é utilizado como a gente teria que ter algumas estagiárias e aí seria uma outra demanda bacana também para ter esse espaço para estar deixando as crianças lá, para as meninas terem essa chance de estar estudando. Porque a educação é importante, a gente não pode romper com esse processo porque a pessoa engravidou, né? Isso é uma forma de exclusão na sociedade. Então isso a gente já contempla, isso está contemplado no manifesto da Chapa 4 que tem lá no nosso blog, a gente contemplou essa questão da permanência, né, e da inclusão. A outra questão que o pessoal colocou de ensino e pesquisa e extensão. Gostaria de estar deixando claro para vocês, gente, que ensino, pesquisa e extensão é uma coisa só, porque uma coisa só não, na extensão contempla isso. A extensão já tem a pesquisa e tem o ensino, porque de vários projetos de extensão, sai de lá artigo, sai pesquisa, você não vai lá somente para fazer uma ação, você tem que estar estudando para estar desenvolvendo aquilo lá, né? Então está fortalecendo. Se a gente tiver uma pró-reitoria de extensão, que os alunos estejam participando e integrando isso aí, a gente teria mais bolsas para os alunos e estaria tendo esse tripé na extensão, já fazendo pesquisa e ensino. Então isso é muito importante, está fortalecendo a extensão, porque aí a gente teria as três coisas e dando um retorno para a sociedade. Então, enquanto Chapa 4, é isso que a gente propõe, tá? Pessoal, como nós ainda temos um tempo hábil, vamos então abrir o quarto bloco das inscrições. Isso, com muita calma, para a gente ver aí e conseguir todos. Só me ajuda a contar, são seis inscrições? Quero fazer um também, se for possível. 7 inscrições. Ó, iria pedir, posso fazer 8 inscrições? Espera aí, vamos ficar. Você está inscrito, amigo? Você? Calma aí, gente, calma. E o pessoal de lá? Mais alguém lá? Eles foram embora? Tá, Matheus, me ajuda aí marcando todos aqui. Então, ó, eu contei aqui ao todo 8 inscrições. Vamos fazer então 8 inscrições de no máximo 2 minutos de pergunta. E aí a gente faz uma proposta para reduzir o tempo de resposta das chapas para 5 minutos. A gente consegue tocar em tempo hábil. E aí nos 5 minutos a chapa já faz seus encaminhamentos finais, saudação e acaba. Tudo bem, gente? Encaminhamento da mesa? Tranquilo? Tudo bem. Matheus, você conseguiu ir escrevendo? Então vamos começar daqui para cá, quem disse. Então, por favor. Por favor, pessoal, quem tinha levantado aqui antes, sustenta a mão para a gente fazer a marcação, que muita gente se movimentou, não deu para marcar todo mundo. Obrigado. Boa noite, meu nome é Karen, eu sou aluna de Direito do 2º ano. Minha pergunta era basicamente para a Chapa 1,
mas eu posso fazer essa pergunta para as outras também porque é importante. Como vocês falaram que para vocês saberem quais são as demandas dos estudantes, vocês precisam estar em contato com esses estudantes através, não vejo de outra forma, dos centros acadêmicos. Só que, a gente tem um estágio obrigatório que eles retiram horários da gente, eles mudam horários, eles negam o acesso à universidade porque eles colocam um estágio obrigatório e aula. E você tem que estar nos dois. E você tem que trabalhar. E como você tem que ser 3 pessoas, eles estão um pouco se importando com você se você é 3 ou 1. Eu queria saber qual é a força que o DCE tem para ajudar os centros acadêmicos efetivamente, porque enquanto uma gestão atual do curso de Direito e que não ajudou o curso de Direito na melhora dessa diretriz do nosso núcleo de prática jurídica, que também é importante, porque se os alunos não podem estar lá, eu nem entraria numa universidade que eu não posso praticar nem a minha extensão. Então eu queria saber mais ou menos o que vocês têm de efetivo mesmo para auxiliar os centros acadêmicos. Carlos, por favor. Pessoal, rapidamente, boa noite a todos, meu nome é Carlos, sou do Direito. A pergunta que eu gostaria de fazer, ela é bem simples. Desde quando o DCE não teve magistrais provisórios, ou seja, desde 2010, sempre foi esse modelo de 7 diretores. Porém, nenhuma gestão, os 7 diretores terminaram a gestão, o ano. Então sempre teve esse déficit. Então eu gostaria de fazer 2 perguntas para todas as chapas. A primeira, como vocês podem mexer no estatuto, já que o estatuto de 92 e não tem previsão de substituição de diretores, qual o planejamento vocês têm para mudar esse estatuto, para a gente poder dinamizar esse processo? Porque, se eu não me engano, a chapa do Filho, se não me engano, terminou com 2, 3 diretores atuantes só. Inclusive a Jaque, o pessoal acha que ela DCE porque ela tanto colaborar, enfim, a galera do DCE invadiu e não tinha ninguém para substituir. E a segunda pergunta é justamente em cima disso, já que falam tanto de ter 7 diretores, várias pessoas vieram questionar a chapa 3 por não ter diretores definidos, então eu gostaria de saber qual é a vantagem de você ter 7 diretores que no nosso histórico normalmente acabou evadindo da função, em detrimento de você ter mais de 100, 140 colaboradores, sendo que se 1, 2, 3 não puderem continuar, você vai ter ainda mais de 100 pessoas apoiando a gestão e trabalhando para continuar, conseguir terminar a gestão com o maior número de pessoas possível. É isso, obrigado. Pessoal, só vou fazer a leitura aqui, que vieram 3 perguntas por escrito, então eu vou ler aqui a pergunta. Quem financia o material de vocês? O que vocês entendem sobre sustentabilidade em relação aos materiais de campanha? Quais são as chapas suprapartidárias? Alguma chapa é ligada a organizações alheias ao UEL? Então essas foram as perguntas que vieram por escrito. Boa noite, gente. Meu nome é Rafaela Magalhães, eu sou presidente do Centro Acadêmico de Comunicação aqui da UEL, que engloba jornalismo e relações públicas. Eu queria dizer um negócio. Todo mundo que vive a realidade de um jornalista de relações públicas sabe que a gente não tem estágio. Nós temos pouquíssimas vagas de estágio em todos os âmbitos da sociedade. As vagas para jornalistas são diminuídas. Então eu queria dizer o seguinte, nós estamos tentando abrir uma empresa júnior, e eu acho que a empresa júnior é importante sim, e fica o questionamento para a chapa 13, que diz claramente que é contra esse modelo de empresa júnior. A empresa júnior, contra este modelo, eu disse, é contra a empresa júnior. Calma, gente. Calma. Eu queria deixar um questionamento, então, se a empresa júnior é tão importante para os estudantes para desenvolver a extensão, quando você não consegue o estágio, você pode trabalhar lá, ganhar experiência. Eu queria deixar assim a reflexão, então, por que a gente, às vezes, sectariza todos os estudantes que são das atléticas, que são das empresas júniores, e às vezes pensa assim, nossa, eles não participam do movimento estudantil, e pega o movimento estudantil só como centro acadêmico e como atlética. Eu só queria deixar isso, muito obrigada, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que alguns das pessoas da banca aqui, da banca não da mesa, acabaram falando que várias pessoas aqui já têm posição definida quanto a chapa.
Eu queria dizer que justamente minha posição é diferente dessa, eu não tenho voto definido. Meu voto, vou especificar aqui, minha dúvida é entre a chapa 3 e 4. Eu gostaria justamente que vocês me convencessem em qual vocês vão votar, por isso eu vou fazer alguns questionamentos a vocês. Primeiramente, a chapa 3, a proposta de vocês, eu achei bastante interessante de ter de ter comissões, de ter várias pessoas, porém isso me gera dois grandes medos com relação à chapa de vocês. Essa coisa de vocês falarem que 200 alunos vão representar todos os alunos da UEL, isso é bastante relativo. E o meu questionamento vem dos seguintes medos. O primeiro deles é de que esses vários alunos, na verdade, ao ter eu queria questionar como vai funcionar a questão decisória de vocês com esses 200 alunos, porque simplesmente pode acabar trazendo 200 pessoas que vocês mal conhecem, porque é de meu conhecimento que esses pessoas que apoiam vocês não necessariamente estão envolvidas nesse movimento tão fortemente quanto as pessoas que estão liderando isso. E eu gostaria de saber se isso não vai poder trazer alguma arbitrariedade às decisões que pode ser prejudicial às decisões. O meu segundo grande medo com relação a isso é justamente de que vocês tendem a fazer com esses 200 alunos uma questão decisória justificativa, vocês dizerem que eles estão representando todos os alunos, formarem como se fosse um parlamento de vocês lá, sendo que um parlamento, a gente sabe, necessita de oposição dentro desse parlamento, sendo que ele estaria sendo monopolizado por vocês. E daí entra nisso a questão da participação do CEAS e também do diretório do Conselho Deliberativo nos processos de decisão, e eu acho que vocês têm que discutir isso e me convencer de que realmente não vai acontecer de vocês acabarem ignorando os diálogos das outras partes da universidade, dos outros CEAS. Com relação à chapa 4, a minha pergunta é justamente com relação ao CEAS, como que vocês propõem a participação do CEAS dentro desse processo decisório, como vocês pretendem que isso aconteça, como querem que aconteça a representatividade dos alunos. Nada mais é só, muito obrigado. Todo mundo vai ter chance. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Joyce, quarto ano do curso de Direito, sou mulher, estudante, negra e trabalhadora. Então agora eu queria destinar algumas perguntas específico para a chapa 4. O que a chapa 4 tem como proposta para incluir, efetivar e discutir a questão das mulheres, em específico a mulher negra e trabalhadora dentro da universidade. E depois, para as demais chapas, ressaltando e ressalvando também que se as outras chapas, a 3 e a 2, quiserem explanar sobre a questão da mulher negra dentro da universidade, que elas possam falar, e depois que as demais chapas discorram sobre o que as chapas têm como proposta para as demandas estruturais do COU. O COU é o centro de odonto que está caindo aos pedaços e que vazava gás butano na clínica odontológica da universidade. Então eu quero saber o que as chapas têm como proposta no que diz respeito à infraestrutura e no que diz respeito à relação dos materiais, que são materiais extremamente caros. Eu quero saber como as chapas se posicionam e o que elas acreditam que elas podem fazer para incluir e agregar esse aluno efetivamente dentro da nossa universidade. É isso, muito obrigada. Boa noite a todos, eu sou Guilherme, faço Ciências Contábeis, estou no terceiro ano. Eu, enquanto eleitor, fiquei com uma dúvida no debate relacionada a uma chapa, mas serve para todos. Enquanto eleitor, eu fiquei com uma dúvida em relação à chapa 3, no sentido do seguinte, vocês estão falando que a chapa de vocês é horizontalizada, né? Então todos fazem parte, as outras também. A minha pergunta é se dizem as outras para que possam falar também. Mas eu gostaria principalmente de vocês, porque eu percebi essa diferença. Eu, como eleitor, caso não me sinta representado, daqui a um mês, 2 meses, caso vocês ganhem qualquer uma das outras, eu gostaria de saber a quem eu devo responsabilizar. Porque eu, como eleitor, preciso responsabilizar alguém. Eu não posso chegar para qualquer um e falar. Então, eu gostaria tanto da 1, 2, 3 e 4, que a pessoa fale quem é, seja o presidente ou não. Eu percebi que a de vocês o presidente não está, mas que possa falar quem é. Porque querendo ou não, é ele que está à frente. Estou me beleza. Mas que eu, como eleitor, preciso responsabilizar alguém. Então, que
vocês possam me dizer a quem eu posso responsabilizar. Essa é a minha dúvida. Boa noite, meu nome é Duone, sou professor de economia aqui na UEL. Sou aluno, sou deficiente físico. Eu gostaria de saber das chapas se tem alguma proposta que venha nos atender, os deficientes físicos aqui na UEL. Então, tanto na questão da entrada na universidade, né, como nós somos minorias também, então se tem alguma proposta ligada, porque existem leis, por exemplo, eu consegui passar no concurso público, através das cotas para deficientes. Se existe alguma proposta ligada a isso, para o acesso da pessoa portadora de deficiência ao ensino superior gratuito, né, e aqui dentro da UEL a questão da acessibilidade dos espaços públicos. E também gostaria de perguntar para a chapa 3, né, como é uma chapa horizontal, foi todo feito uma construção diferente, então a questão assim, tem vários movimentos sociais, movimentos políticos dentro da chapa. E até a questão, pelo menos está escrito, o presidente da chapa 3, né, faz parte de um grupo, que é um grupo interessante, do Levante Popular Juventude, que abrange várias formas de atuação, tanto na questão de moradia, na questão rural. Gostaria de saber se a chapa 3, que tem um presidente voltado ao Levante Popular, que faz parte da UNE e da UP, se vocês apoiam a questão dos movimentos sociais, o MST, por exemplo. Muito obrigado. Isabela, por favor. Eu apoio, eu quero saber. Oi, eu sou estudante de jornalismo, estou no último ano. E a minha pergunta é muito simples, na verdade. A gente teve recentemente alguns assaltos aqui na UEL e, ao mesmo tempo, a entrada da Polícia Militar na UEM, que eu acho grave, pessoalmente. Eu queria saber qual a opinião das chapas, se vocês têm propostas, enfim, sobre a segurança dentro da UEL. Bom, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou do Serviço Social, estou no 4º ano, indo para o 5º. Né? E aí, pessoal, a minha pergunta, assim, na verdade, é só uma constatação que no Serviço Social a gente está com um problema muito grave em relação ao espaço físico do centro acadêmico, né? E dentro da universidade a gente tem uma dicotomia muito grande entre os espaços físicos, né? O espaço físico do direito, o espaço físico dos cursos do César que estão destinados a ficar no porão e várias coisas, né? Então eu acho que a gente tem que levantar essa pauta também, que isso não é essencial, mas que ajuda muito na mobilização política das pessoas. Eu vejo o direito, ele tem uma facilidade muito grande, que ele está no corredor, ele tem uma sala muito maior do que as outras, e eu só queria te dizer, já que eu não estou deslegitimando o espaço que vocês têm, a luta aqui é para conseguir um espaço tão bom quanto o de vocês, não de rebaixar vocês, né? E daí eu acho que isso é uma coisa que me preocupa muito, que o DCE não se importa, pelo menos nunca teve essa conversa com a gente, principalmente no final do ano passado e começo desse ano, onde eu, principalmente estudante de serviço social, fui coagido a sair da sala que a gente está, por causa que o direito privado dentro da universidade investe muita grana, e eles precisam de mais espaço, porque o anfiteatro do César é muito grande e desconfortável para se ter uma aula, e eles precisam de um anfiteatro de até 150 pessoas para acomodar as pós de sexta, sábado e sei lá quando. Então eu acho que isso é uma questão muito importante e que responde à pergunta do Felipe do porquê não a gente abrir as pernas para a iniciativa privada, né? Porque a gente está perdendo espaço de mobilização estudantil para esses caras que vêm tentar comprar a gente com 2 cadeiras e um computador. Porque foi essa a proposta que eles tiveram. A gente te dá 2 mesas, um computador, e vocês saem, a gente arranja outra sala mais ou menos, divide no meio com mais alguém. Então acho que isso é uma questão muito importante e que a gente não teve suporte do DCE. A luta foi entre nós, que foi articulando com os outros cursos, tentando conversar, um diálogo para enfrentar esse problema. Então acho que essa é uma pauta muito recorrente dentro dos outros centros também, né? Então acho que seria importante saber qual que é a posição de vocês em relação a isso. Obrigado. Nós tivemos só como proposta aqui, nós temos que entregar o espaço às 9 em ponto,
e nós tivemos a retirada da chapa 1 e 2 do debate, que por motivos aqui não explicaram, enfim. Aí a proposta é que existam 10 minutos corridos para cada chapa, e aí já façam as considerações finais e a gente encerra o debate. Tudo bem? Ok? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, tem uma ordem de preferência, 3 ou 4? 3. Nossa, gente, foram 15 perguntas. Eu vou tentar falar de 3 minutos, mas vai ser complicado. Em relação à comunicação com o CIAS, a gente sabe, sim, que tem muito CIAS desmobilizado, que não conseguiu ainda se reerguer, não tem estatuto e tal. Mas a gente não tem crise com isso, a gente está aí para construir os estatutos que precisarem. Construir a comunicação, uma das ideias é ter um mural em cada centro específico para postar as decisões, as deliberações construídas no DCE, para que todos os centros possam, olha, foi votado isso, foi decidido isso. Acho que é um caminho muito tranquilo assim, de construir com o CIAS, né? A gente tem a internet a nosso dispor, assim como a gente criou uma página da chapa, um blog, a gente tem todos esses mecanismos para isso, sabe? Para aumentar a comunicação. A gente não tem muita crise com isso. Em relação à diretoria do DCE, a nossa primeira proposta, na verdade, é que se a gente for eleito, a gente vai construir um congresso de estudantes na UEL e a gente vai reorganizar e a gente vai transformar esse estatuto. O estatuto é de 92 e é extremamente autoritário e nada democrático. Então, assim, essa é a nossa proposta. Se hoje a gente é obrigado a se inscrever enquanto 7 nomes, a nossa proposta é transformar isso, que seja a partir de comissões, que é muito mais democrático. Não tem como 7 pessoas representar 18 mil estudantes. A questão de quem financia, bom, a gente teve doação até de café de pai de aluno para a gente moer e vender para conseguir pagar o material. A gente não tem crise nenhuma com financiamento. A gente não tem dinheiro de partido político. A gente tem as pessoas investindo, né? Tem gente aqui com menos R$200 na conta, porque pagou, ajudou a pagar e tal, material, camiseta e tudo. A gente não tem, assim, a gente vai prestar contas assim que terminar o processo eleitoral, depois da contagem de votos, né? A questão da sustentabilidade, bom, a gente usou muitos cartazes que estavam jogados por aí, muitas faixas, a gente aproveitou, e o nosso perfil é esse mesmo, sabe? Isso faz parte já da nossa vivência, do nosso dia a dia, ser sustentável. A gente também não tem crise com isso. Bom, a questão das chapas serem suprapartidárias, bom, na nossa chapa tem gente do Levante, tem gente do PSOL, tem gente do PSTU. Eu mesma não sou filiada ao PSOL, mas componho o Rompendo Amarras, que é um coletivo que participa tanto do Independentes quanto a juventude do PSOL. Tem gente independente. Tem gente independente, sabe? Foi construído de uma forma muito coletiva mesmo, assim. Não, a gente é suprapartidário porque a gente está acima de legenda de partidos. Aqui é a nossa luta. E é a gente que pauta essa luta, não é nenhum partido. Só que as pessoas têm o direito de se organizarem. Então a gente nunca, jamais a gente vai contra esse direito, né? Como eu posso colocar, falando de mim, eu já compus as 2 entidades que organizam os estudantes de medicina no Brasil hoje, a Federação Internacional e a DENEM, através do centro acadêmico. Então, assim, qual é o problema? Qual é a crise? Você pertencer a ser parte de uma sociedade civil organizada. Não tem problema com isso. E a questão das vagas para o jornalismo, realmente a questão de estágio em jornalismo é muito difícil e é bem específico, porque até 2007 o estágio era proibido. Após esse período teve uma regulamentação, mas tem o princípio de que os meios de comunicação eles não podem despedir nenhum jornalista se tem um estagiário lá. Então as empresas acabam não contratando o estagiário, porque não vai ter, se eles despedirem aquele jornalista, ele não vai ter nenhum responsável por aquele estagiário. Existem os espaços de estágios dentro da UEL, né? Rádio, TV, o site, mas a bolsa da UEL é de R$205 para a rádio e muitas vezes os alunos acabam dividindo. Então a gente entende realmente que é muito complicado. A gente não é contra a empresa júnior, a gente é contra o uso da infraestrutura pública para ganhos privados. A gente é muito claro nisso, sabe? Não pode apenas um grupo de pessoas lucrar com a infraestrutura e com os recursos humanos disponibilizados
entidades representativas, legalmente falando, dos estudantes são os CEAs. Mas os estudantes, eles têm o direito de se organizarem no que quiserem, em ONG, atlética, e a gente parte do princípio de que todos têm que ter direito a voz e voto nas decisões. As nossas decisões são sempre tomadas em assembleia, que todas as pessoas têm direito a voz e voto. Então, quem tem alguma dúvida, se o estudante comparecer enquanto indivíduo e não como organização coletiva, ele vai ter direito a voz e voto. A gente é construído dessa forma, a gente vai manter isso. É a nossa diferença. E, bom... Ai, meu Deus, são muitas perguntas, gente. Vamos lá. Em relação ao COU, gente, está parada a construção da clínica odontológica aqui na UEL. Eles se mobilizaram, o DCE não apoiou, sabe? Enquanto DCE, enquanto força política dentro da universidade. Eles fizeram passeata no centro e o DCE não estava lá. A Fabíola, que hoje é presidente do CA, saiu da gestão do DCE porque não se sentia contemplada. Que hoje é presidente do CA de odontologia. Então a questão é muito séria. Eles acabam tendo que fazer cursos de capacitação, tipo combate a incêndios do CIPA, sabe? Pra quem sabe, porque lá dentro tem vazamento de gás butano. Quando chove alaga, os pacientes ficam lá ilhados. É ridículo, a situação deles é realmente muito grave. E a gente tem que apoiar mesmo. E sempre foi pautado desde a audiência pública com a reitora. A Fabíola teve um momento de trazer o COU para a discussão, porque o COU fica isolado no centro e ninguém conhece o COU. Bom, falta quanto minuto? 4 minutos. A questão dos deficientes, acho que desde o momento que a gente se pautou no levantamento de dados, através de todos os centros acadêmicos, uma das questões era, muitos lugares só tem escadas, as escadas estão todas mal projetadas, ou então cheio de quebras, assim. Isso realmente dificulta muito o acesso das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Não tem aquela sinalização que é para deficientes visuais, né? Então, assim, não tem rampas em muitos locais de acesso da UEL. A gente pauta a transformação disso. A gente tem uma empresa que trabalha com arquitetura, a gente tem engenharia aqui dentro. Por que não se utilizar das próprias ferramentas que a UEL tem para tornar a UEL uma universidade realmente, de fato, acessível? Acho que a gente também não tem crise com isso, já foi um tema debatido dentro do movimento estudantil. Tá. O que foi perguntado foi se a gente apoia de forma direta e indiretamente. O MST enquanto movimento social, era essa a pegada? Isso. Bom, o MST é o maior movimento social organizado do mundo. Tem como não apoiar a luta deles? Tem como? É essa a reflexão. Gente, são malucos? Eles são os caras, eles construíram muito, eles deram, muita gente morreu para hoje muitas e muitas famílias estarem assentadas e terem direito à terra, à moradia, à alimentação, à dignidade. Entendeu? Então, assim, como ficar contra um movimento social? Quem quer que seja dos campesinos, da galera atingida por barragem, movimento negro, galera do movimento sem teto, que está se organizando nas cidades. Tem como? Nós, enquanto movimento social, movimento estudantil está aí para construir com esses movimentos sociais, construir lado a lado. Porque hoje a gente está dentro da universidade, mas amanhã a gente vai estar fora. E a gente vai enfrentar o que eles enfrentam, muitas e muitas vezes. Eu acho que, o que mais? Bom, agora para finalizar, eu queria passar a palavra para o Paulo, né? Isso vai dar tempo, mas... Seja, se não puder ser um pinheiro no topo de uma colina, seja um arbusto no vale, mas seja o melhor arbusto à margem do regato. Ser um ramo, se não puder ser uma árvore, seja, se não puder ser um ramo, seja um pouco de relva e dá alegria a algum caminho. Se não puder ser uma estrada, se apenas uma senda. Se não puder ser o sol, ser uma estrela. Não é pelo tamanho que terás o êxito ou fracasso, mas ser o melhor no que quer que seja. Paulo Neruda.
minutos. Quer que avisa com algum tempo específico? Primeiro vou estar... Qual o seu nome? Eduardo, tá falando com você enquanto a chapa 4, quando você perguntou pra gente da questão dos nomes, né? Aí da chapa, da burocracia. Vou estar falando que a chapa 4, esses 7 nomes, gente, primeiro, que isso é uma forma burocrática que o sistema da UEL e esse estatuto do DCE está posto. Então a gente só contemplou ele. Eu falar, a nossa composição, né, a nossa organização não é composta somente por esses 7 nomes, né? Nós temos todos os apoiadores e o pessoal, né, que está por trás disso. Esses 7 nomes é para quem a gente vai estar falando, olha, a gente precisa discutir isso, para quem que a gente vai estar identificando, né? Quem é esse DCE? Então, para isso que serve esses 7 nomes, para essa identificação. Na hora que o aluno perguntar, mas quem é? Né? Quem faz parte disso? Quem eu posso responsabilizar? São essas pessoas, tá? Para responder a sua questão, Eduardo, do centro acadêmico, né? Como que a gente estaria lidando? Eu acho que o centro acadêmico é um elo importantíssimo de discussão com o estudante, mas não somente em tempo de eleição do DCE, que é o que a gente tem visto ultimamente na universidade. O pessoal só vai até os centros acadêmicos no tempo aí das eleições. O centro acadêmico a gente tem que estar acompanhando de perto, tá dando toda a base, todo apoio, porque é a base da construção do movimento estudantil. Né? Depois que a gente sai do ensino médio, quem vem de Grêmio sabe que aí você entra no centro acadêmico. Então é onde você vai ter essa base. Para estar tendo esse elo, tá vendo como que estão as coisas no curso, está contemplando isso. Né? Então, aí você fala, Aline, se o curso não tiver o centro acadêmico, a gente vai até lá, vai tentar mobilizar os alunos e falar, olha, gente, olha a importância do centro acadêmico e está dizendo para eles o que é esse centro acadêmico. Porque o que a gente tem acompanhado aqui na universidade é que os alunos não sabem, gente, o que é o centro acadêmico, quais são as instâncias colegiadas de participação deles. Né? Isso tem que ser posto, isso é muito importante, para que vocês estejam organizados para levar as demandas. Né? É uma forma que as meninas colocaram aqui, tanto de direito quanto de jornalismo, dos problemas que elas têm enfrentado. Então, assim, igual ela sozinha, é difícil ela trazer uma demanda. Se ela está organizada, se o DCE está em contato com esse grupo, nós vamos estar sabendo o que está acontecendo. E aí já entra a questão também do DCE estar acompanhando o projeto pedagógico do curso, né? O projeto político-pedagógico, o PPP, que é importante. Mas nesse projeto político-pedagógico tem que estar contemplada a realidade do aluno. Porque a gente tem visto aqui no direito e no jornalismo, essa realidade não está sendo contemplada. Então o aluno ele está aquém disso? Não. Então a gente tem que lutar, né, o que o DCE poderia fazer, para estar pedindo uma reorganização desse currículo, de acordo com esse aluno, com a demanda do estudante desse curso. Então isso que a gente tem que estar fazendo, está levando a demanda do estudante. Toda a construção do Diretório Central dos Estudantes, gente, tem que ser fundamentada na necessidade do aluno. São ínfimas, cada curso tem uma demanda, isso tem que ser posto. Tem que estar muito fortalecido essa discussão. A questão que a Joyce perguntou do movimento negro, e aí também já vou responder a questão do Tuori. Então, do movimento negro, a gente tem uma proposta assim, que está criando um núcleo mesmo do estudante negro e trabalhador. Né? Porque a gente tem que ter espaços onde seja discutido isso, que ele fala, não, eu faço parte, eu estou construindo essa universidade e eu estou inserido. Ele não pode estar à margem dessa universidade, ele tem que estar visto aqui, trazer ao movimento essa luta de vocês. Então a gente pensa num núcleo de formação, de discussão, e está contemplando aí desde o calouro que entra aqui, para ele estar se identificando, né, com essa luta e com esse movimento. Então a gente tem alguns congressos que contemplam a educação afro, então é muito importante isso, esse núcleo. E está contemplando isso desde o primeiro ano, para que o aluno ele já se veja identificado, falando assim, eu estou construindo essa universidade, eu faço parte disso aqui. Porque a gente vê que eles estão à margem, gente, eles não são inseridos. Então a gente é contra isso. Outra questão que o pessoal colocou, deixa eu ver. Tem só mais uma coisa, são muitas perguntas aqui, eu tô... A questão da chapa, né, de onde veio o dinheiro. Nós somos independentes e o dinheiro para todos os panfletos, as camisetas, vem da própria chapa, do pessoal que está nos apoiando, da gente está aí. Todo mundo, então você recebeu algum dinheiro, tem alguma bolsa, tá aí falando, olha gente, a gente vai precisar de uma grana para estar fazendo isso. Então toda a chapa contribuiu para a gente estar falando, olha, vamos conseguir fazer a camiseta, os panfletos e o que for necessário. Então igual o pessoal da chapa 3 falou, tem muita gente que está no negativo, a gente também. Com certeza tem gente que na conta já não tem mais esse dinheiro, porque foi tudo para a campanha, que é no que a gente está acreditando. Tá? Então, a questão do centro acadêmico, do espaço, acho que o menino do serviço social. Tá aí. Não sei se ele vou estar falando. A questão dos espaços, gente, dos centros acadêmicos aqui na UEL. Pelo menos lá no SECA, no ano de 2010, a gente tinha um espaço, que era uma sala minúscula, que contemplava todos os cursos, né? E como que vai ter um centro acadêmico que não tem um espaço digno para o aluno estar permanecendo? Então a gente se mobilizou todo o SECA e os cursos que
discutiam lá para a gente estar construindo um espaço que desse para todos os alunos estarem ocupando ali no CEP. Isso a gente pode estender para a universidade também. Foi onde a gente criou o DA, né, o Diretório Central, né, o DA, que representa todos os cursos lá no CEP. E aí a gente conseguiu, lutando no coletivo, no espaço digno, esse espaço. Entendeu? Aí a gente conseguiu. Por quê? Porque teve uma mobilização. Igual se lá no serviço social não tem um espaço digno para esse aluno, a gente tem que se mobilizar e está conseguindo outro espaço no UEL. Mesmo que não seja perto do curso, igual o nosso ficou um pouco afastado. O SECA está lá, a gente está indo para o centro acadêmico aqui, mas já tem um espaço digno agora para o aluno estar ocupando e estar desenvolvendo qualquer atividade. Bom, acho que... Gente, então, finalizando, eu acho que isso, a gente tem que contemplar a realidade do aluno, pegando as demandas de cada curso e tá pensando aí, tá tentando, se organizando para reformular os cursos que tem um currículo que não contempla a realidade do aluno e se organizar também quando a gente não tem um espaço onde o aluno possa permanecer e ficar lá, ter um espaço de permanência e tá juntando aquele coletivo para estar discutindo alguma coisa. A gente vai estar lutando para que isso aconteça aqui na UEL. Espero ter essa posição. É isso, gente. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado então a todos e todas pelo debate. Antes do pessoal dispersar, queria só dar alguns recadinhos da Comissão Eleitoral, que é importante. Só para ter uma dimensão do nosso processo, nós teremos 11 urnas em 2 dias. A votação começa na terça e na quarta e a apuração é feita realizada na madrugada da quarta-feira. Então o que a gente está solicitando e pedindo para todo mundo que tiver disponibilidade em algum período da terça e da quarta é entregar seu nome como mesário. Deixa aqui seu nome, telefone, contatinho de Facebook e disponibilidade do dia e do turno. Alguns centros funcionam manhã, tarde e noite, outros apenas manhã e tarde. Outro ainda vai ser a urna do RU, que vai funcionar no almoço e na janta. Então a gente está precisando de uma mão aí em cima disso. O outro recadinho é que nós recebemos algumas denúncias informais e formais a respeito de retirada de faixa, de material, enfim.